Boa tarde, doutor Dina. Boa A tarde, palavra é doutor. toda sua. A palavra é sua. A palavra é minha, realmente. Olha lá, doutor Artur, mas que máscara é essa? Isso não é Esta é forma de. uma máscara. Esta é uma máscara de proteção. Eu sei, é uma máscara cirúrgica, mas olha que não está bem posta. Ai, Como é não que é o doutor. assim. Hã? Não é assim. Não, não é assim. Então Quer vai, que eu. ensine-nos lá como é que é isto. Porque eu tenho visto as pessoas assim com uma máscara e pensava que agora a Não, Direção-Geral de não. Saúde tinha alterado isto para tapar a boca e não o nariz. Não, então eu vou-lhe ensinar. Isto é Então uma vamos máscara lá. cirúrgica, certo? Tem dois elásticos. Tem a parte de cima que tem um aramezinho por dentro que depois vai moldar ao seu nariz. Então vamos fazer assim, faça comigo. Dobramos a máscara ao meio e isto para quem tem caras pequeninas é ótimo, porque as máscaras, como têm um tamanho igual para toda a gente, portanto, quem tem caras pequeninas ou quem tem o rosto mais fininho, portanto, é ótimo. A máscara dobrou-se ao meio, pega-se no elástico, dá-se um nozinho, assim aqui na ponta, que cai aqui. Não, o nó é aqui na pontinha. Eu nem preciso de nó que tenho uma cara larga, mas dá perfeitamente, está a ver? Pronto. Depois vamos ao outro lado, fazemos exatamente a mesma coisa, ok? Abrimos a máscara e ficam aqui umas bocazinhas que vamos passar para dentro e fazemos isto. Do outro lado, fazemos o mesmo. Passamos esta boca para o interior e fazemos isto. Pegamos na máscara, alinhamos com o nosso rosto. Peço desculpa, vou tirar os óculos. Alinhamos com o nosso rosto, esticamos, apertamos bem no nariz e pronto. Não entra nada, nem sai, nem por cima, nem por baixo, nem dos lados. Percebeu, doutor Artur? Sim, muito bem. Eu pensava que era moda, eu pensava que era moda. Não, a moda mesmo é tapadinho, tapadinho. Bom, e eu agora vou tirar a máscara, porque não tenho aqui ninguém com risco de contagiar ou ser contagiada, e portanto que eu saiba também estou bem, penso eu, nunca sabemos, e portanto vamos Exato. lá dar início ao nosso café virtual. Boa tarde, ouvintes, e espero que estejam connosco até ao final. Isto foi uma entrada diferente, mas propositada porque tanto eu como o Dr. Artur costumamos ver muita gente a utilizar mal as máscaras e por este motivo é que achámos que tínhamos que fazer este pequeno teatro para podermos dar a explicação às pessoas de como mesmo num rosto pequeno uma máscara normal pode ser plenamente adaptada e pode ser utilizada com toda a segurança. Olá, doutor Artur, de novo. Olá, doutora Dina. Olá, nossos caros e queridos espectadores e ouvintes e seguidores que nos acompanham nesta pausa para um café virtual. De facto, queríamos fazer este pequeno teatro porque tenho visto muita máscara mal usada e acho que deveríamos fazer esta sátira no sentido de criar maior impacto de como é que nós ficamos com uma máscara mal colocada e sabermos
que de facto fazemos uma figurinha triste com uma máscara mal colocada. E nesse sentido, esta sátira para criar esse impacto junto dos nossos ouvintes. Eu não me canso de agradecer toda esta fidelidade que nos tem feito, porque de facto o sucesso da pausa para um café virtual devemos muito aos nossos amigos ouvintes que nos levam cada vez mais longe, com o número cada vez em crescendo de visualizações e de partilhas. Desde já a minha gratidão, eu não me canso de dizer isso. E pedir a todos criar dinamismo nas nossas lives, no sentido de sabermos se estamos a chegar bem, se estão-nos a ouvir bem, e se houver alguma questão a colocar, façam o favor. Seria uma honra e um prazer poder falar convosco, tirar alguma dúvida que possa surgir e, por que não, uma sugestão para a nossa live. Nós estamos crescendo e queremos também crescer em qualidade e melhor para nos ajudar nessa qualidade quem nos ouve. Portanto, desde já muito obrigado a todos e fico agora nas suas mãos, portanto, sou todo ouvido, doutora Dina. Eu gostava penso que já disse boa tarde aos nossos ouvintes e que sejam muito bem-vindos sempre. Gostava de saber, que eu acho que eu hoje estou aqui com um problema de internet, se realmente estão a visualizar bem. Desde que não me vejam, mas que me ouçam, isso já é bom, ok? Portanto, eu gostava que nos dessem essa informação, se realmente, pelo menos, me estão a ouvir, porque na zona onde eu estou hoje, estou aqui com alguns problemas de internet, pelo menos aqui em casa. Doutor, vamos então começar, antes de irmos aos temas da semana. Nós recebemos de duas ouvintes duas questões e gostava que o Dr. Artur pudesse responder a essas duas ouvintes, que são ouvintes assíduas do nosso café virtual, e portanto eu passaria a fazer as perguntas por elas. As perguntas, uma ouvinte de Gouveia diz que está a entrar na menopausa e pergunta de que forma é que a medicina tradicional chinesa e a homeopatia podem ajudar nesta fase da vida da mulher. Muito bem. Antes de mais, agradecer e seja bem-vinda, doutora Isabel Gonçalves, boa tarde, está-nos a dizer que está a ouvir muito bem e que se está a ver bem. Dizer à doutora Dina que é importante a sua imagem, não só aquilo que diz, mas a sua imagem também é importante para o programa. Portanto, obrigada. E agora respondendo à nossa ouvinte de Gouveia, deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando se fala em menopausa, normalmente fala-se em afrontamentos. Puro e duro, e portanto aqueles calores que dão, sobretudo à noite, mas também durante o dia, normalmente fala-se disto. No entanto, a medicina chinesa, por exemplo, diz que um estado de menopausa pode trazer, quer dizer, a menopausa, a causa da menopausa, portanto, a deficiência do rim, ele traz sede ou transpiração durante a noite, lá está, os afrontamentos, a memória começa a enfraquecer, ou a perda de acuidade auditiva, a lombalgia, a dor nos joelhos, gonalgia, e a obstipação ou prisão de ventre. Portanto, normalmente traz isto. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós nos focarmos só no afrontamento, estamos a ser redutores da menopausa. E aquilo que a medicina, tanto homeopática como a medicina tradicional chinesa tem, é que ao estarmos a atuar na raiz deste problema, estamos a trazer, e estava-me a esquecer há pouco, eu peço-vos desculpa,
muitas vezes traz problemas de ansiedade, de nervosismo, de palpitações. Perdoem-me as mulheres, perdoem-me mesmo, de mau feitio com a menopausa. E isso é provocado. Ajustamos contas da próxima vez que nos encontrarmos. Continue. E então, aquilo que a medicina chinesa e a medicina homeopática faz, porque são medicinas que são etiológicas, isto significa que atuam na raiz do problema. E ao estarmos a atuar na raiz da menopausa, estamos a fazer com que todos estes sintomas que eu estive agora a falar, com um só medicamento, fica resolvido todos estes sintomas se eles tiverem a mesma raiz. Se eu tiver um problema de menopausa, as senhoras, tiver um problema de menopausa e se o produto que atua na menopausa, ele paulatinamente vai tratando estes problemas todos que têm como causa a menopausa. Portanto, a grande vantagem que eu vejo no uso da medicina tradicional chinesa e no uso da medicina homeopática é que, de facto, ao estarmos a tratar a menopausa, as pessoas depois dizem, olha, de facto eu estou a tratar isto, de facto estou melhor dos afrontamentos, mas eu agora até já durmo melhor e o meu intestino já está a funcionar e só estamos com o produto a atuar ali naquela, só que, entretanto eu andava muito irritadiço, agora até já descanso melhor, já acordo com a sensação de descanso e antes acordava completamente dessoirada porque estava sempre a acordar transpirada, cheia de sede, tinha que ter sempre uma garrafa de água na mesa de cabeceira. Portanto, quando estamos a tratar a menopausa, estamos a tratar isto tudo, porque a causa é comum. E essa é a grande vantagem do que, por exemplo, na medicina convencional, você tem um problema, se a insónia tiver como causa menopausa, temos que, para a insónia, dar um indutor de sono, ou um ansiolítico, ou um antidepressivo, conforme a causa que estiver por trás. Se tiver uma obstipação, um laxante, se tiver uma arritmia, um antirrítmico e por aí fora, não é? Quer dizer, vai ter que ir por ali fora. Enquanto que nas medicinas naturais, ditas naturais, pelo menos nestas que eu conheço e pratico, elas são etiológicas e à medida que o tratamento se vai entranhando, isto é, à medida que o tempo vai passando e o tratamento se entranha nas várias camadas energéticas, nós notamos uma melhoria significativa de todos estes sintomas. Portanto, esta é a vantagem. Agora, o tratamento é, sem dúvida, é possível fazer este tratamento com imenso sucesso, porque depois o doente diz, mas eu vim cá tratar o problema e todos estes problemas foram resolvidos em simultâneo. Essa, para mim, é a grande vantagem. Com a vantagem de haver uma redução / eliminação dos sintomas com o decorrer do tempo de tratamento. Portanto, é possível a doente com menopausa ficar sem afrontamentos, passar a dormir bem, tudo normalizado. É possível pôr a doente assintomática. Ok. Posso passar à pergunta seguinte? Ok. Beleza. Uma ouvinte de Aveiro diz-nos que sofre de rinite alérgica e de rinocinusite há vários anos. Diz que já tomou muitos medicamentos, incluindo medicação com cortisona, mas que nada tem resultado e com o passar dos anos só tem vindo a piorar. Ela gostava de saber se a medicina tradicional chinesa trata este tipo de situações que, no seu caso, julga que já são crónicas. Desde já queria agradecer tanto a esta paciente de Aveiro, a esta ouvinte de Aveiro, perdão, como ouvinte de Gouveia, o facto de nos colocarem estas questões, desde já fico muito agradecido. Agora, dizer-lhe também o seguinte, essa situação de facto é crónica se olharmos apenas se olharmos só para a medicina convencional.
Eu estou-me a recordar, curiosamente, de um doente aqui da zona de onde eu sou, de Carregal do Sal, mas ele não é de Carregal do Sal, ele é do concelho de Nelas, que me apareceu com uma rinocinusite e com pólipos nasais. E na altura, o médico de família dele convidou a ir a um otorrino para ser intervencionado e para lhe, portanto, cirurgicamente removerem os pólipos. A verdade é que 5, 6 meses depois de tratamento, os pólipos tinham desaparecido eu depois pedi-lhe para para pedir uma ressonância para vermos como é que aquilo estava, porque ele ficou entretanto assintomático, e houve uma remissão dos pólipos nasais. Portanto, isto para lhe dizer, e em termos de alergia, é possível, inclusive, eu não sei a idade, em idades jovens, e quando eu digo idades jovens estou a falar em criança até aos 40 e tal anos, é possível, inclusive, tratar a rinite, portanto a pessoa deixa de ser alérgica, é possível curar um problema destes. Mesmo que ele seja crónico, é possível reverter esta situação. Nunca tratei em doente idoso este tipo de situação, mas tenho a certeza absoluta que melhoraria imenso sem recorrer à cortisona, sem recorrer a antihistamínicos. É possível. Agora, eu estou a falar em regressão total dos sintomas. Nós, quando estivemos a falar sobre depressão, nós tivemos um comentário, creio que no sítio da cura, de uma senhora que dizia: temos um caso na nossa casa em que você curou uma depressão, e bem grave, por sinal. E nessa mesma casa existia uma criança que tinha, se não me falha a memória, e se ela nos estiver a ouvir, que nos diga e que me avive essa memória, já foi há uns anos atrás que eu tratei essa criança, ela tinha alergia à penicilina e ao brufeno e a mais qualquer coisa. E eu sei que tratei a criança e depois ela foi fazer outra vez testes e já não estava alérgica a nada, portanto, e a criança melhorou e ficou completamente curada das suas alergias. Portanto, eu até estou a dizer isto à vontade, porque se ela falou num dos manos, vai, certamente, e se ela nos estiver a ouvir, vai falar deste mano e ajuda-nos aqui, porque a criança ficou totalmente tratada das suas alergias. No caso da medicina homeopática é interessante, porque a medicina homeopática trata também, portanto, imaginemos, nós estamos agora a falar muito, e a vacina não é mais nem menos de uma prática homeopática, isto é, tudo aquilo que mata também trata, se forem quantidades ínfimas, e uma vacina, você dá o agente patogénico adormecido em quantidades menores, apenas para ser reconhecido pelo organismo e para ele criar a sua imunidade àquele agente patogénico. Pronto, nesse sentido a homeopatia também tem essa vantagem, que muitas vezes usa, e muitas vezes quando há dificuldade, nunca me aconteceu curiosamente, mas quando há dificuldade em que o doente fique tratado de uma alergia, nós pegamos no agente patogénico que está em causa, se é um pó, pegamos no pó, fazemos a colheita do pó e mandamos fazer em laboratório um medicamento homeopático com aquele pó. E o doente vai tomar essa medicação e, entretanto, ganha defesas e, portanto, deixa de ser alérgico àquele pó. Portanto, é possível sim tratar a rinite alérgica com medicina chinesa e a rinocinusite, e eu já não estou a falar de uma rinocinusite assim, daquela de trazer por casa, estou a falar de uma daquelas bastante crónicas em que se está 12 meses com o nariz entupido e com grande expectoração, e que isto leva muitas vezes a que haja polipose nasal. E é possível reverter estes casos com tempo, para reverter um pólipo, mas é possível sem recorrer à cirurgia. Porque eu tenho casos desses, revertidos. Ok, doutor. Posso passar à próxima?
Desde já agradeço às nossas ouvintes as suas perguntas e também queria dizer àquelas pessoas que nos estão a ouvir hoje que podem, sempre que quiser, fazer perguntas, enviar questões. Se não quiserem publicá-las diretamente abaixo dos nossos vídeos ou dos nossos flyers publicitários, podem no fazer através do Messenger. Nós, na pessoa do Dr. Artur, portanto, as perguntas serão respondidas a todos, tá bom? Bom, Dr. Artur, vamos lá falar de bola e de notas. Sabe o que é que eu estou a dizer? Desconfio. Desconfio. Mas olha, isto mete assim aqui algo um pouco avermelhado. Não está eu já estou a mostrar exatamente, hoje já vim à espera de qualquer coisa dessas. Veio de vermelho. Pois é. Iríamos falar mais propriamente de um assunto que não é propriamente de saúde, mas que pode ter alguma influência, entre aspas, na saúde dos portugueses, porque quando se gasta dinheiro dos portugueses à toa, acho que isso pode influenciar na nossa saúde. Vamos falar do Benfica e do novo banco. É um tema que eu acho que devia indignar a todos, já que o primeiro-ministro diz que não vai poder, mesmo em situação pandémica, fechar novamente o país porque não há dinheiro. Não há dinheiro. O facto é que estamos realmente a ver que o nosso dinheiro e de todos os contribuintes está a ser utilizado para financiar a banca e pelas recentes notícias ligadas ao futebol, e não só, portanto, à área jurídica e à área política também, no que veio recentemente a público, sabe-se que Luís Filipe Vieira e o seu grupo, a Promo Valor, ficou a dever à banca cerca de 700 milhões de euros. E que só ao novo banco houve uma dívida de 225 milhões de euros que foi apagada, riscada, uma cruz, ok? Em 2017. Esquecida. E quem é que pagou esse valor? Eu penso que fomos todos nós, através do Fundo de Resolução do Estado. Portanto, fui eu, foi o doutor e todos os contribuintes, todos os portugueses. Todos sabemos que o governador do Banco de Portugal e também o primeiro-ministro, assim como o ministro das Finanças, não há muito tempo disseram que o crédito à banca tinha acabado. Ou melhor, o crédito à banca não, peço desculpa, o crédito aos clubes de futebol tinha acabado. O que se sabe é que há poucos dias o Benfica, não conseguindo ir levantar mais obrigações ao mercado, e porque ninguém vai subscrever um empréstimo obrigacionista, e precisou de 48 milhões de euros, e de repente o novo banco ativou uma linha de crédito de 28 milhões. Isto quando o próprio BCE, portanto o Banco Central Europeu, disse que não podia haver dinheiros dos bancos portugueses para os clubes de futebol. Quer dizer, eu acho que isto é grave e é inadmissível. E ainda mais inadmissível é porque estamos numa situação pandémica onde temos famílias com dificuldades, empresas com dificuldades, empresas que fecharam, empresas que tiveram que despedir trabalhadores, temos pessoas no desemprego, aliás, o desemprego subiu, e eu pergunto, que país é este? Que governo ou desgoverno é este? E que primeiro-ministro é este que permite que estas novelas continuem a existir no nosso país quando os cidadãos que representam e pela qual o Estado é responsável estão em dificuldades e o primeiro-ministro e o governo subiam para o lado. Eu sinceramente acho que quando nós dizemos aos portugueses, meus amigos, se começarmos todos a cair para o lado como tordos,
com a pandemia, não vamos ficar em casa, não vamos fechar, porque não há dinheiro. E depois andamos a injetar dinheiro em bancos para esses bancos, dinheiros públicos, e depois injetarem nos clubes de futebol. Isto para mim há aqui qualquer coisa. Ou eu estou muito lá atrás, ou estou lá muito à frente, não sei, ou estou muito ao lado, ou então eu não entendo. Ajude-me lá, doutor. Muito bem, eu vou tentar fazer o meu melhor. Antes de mais, dar uma boa tarde a uma amiga de infância que está no Brasil a ouvir-nos, a Verinha Ferreira, e ao meu conterrâneo Vítor Batista, que nos dá uma boa tarde a mim e à doutora Dina. Muito obrigada. Boa tarde também. E este último, Vítor Batista, diz-nos: vocês já falam das supostas dívidas de um presidente. Enquanto esteve a elaborar a pergunta, eu estive aqui a tirar alguns apontamentos para eu não me esquecer de nada, porque eu acho que, acima de tudo, a nossa live, e nós temos feito essa promessa aos nossos ouvintes, queremos ser o mais correto possível na análise e o mais ético possível que haja, porque não temos qualquer compromisso político com nada, não estamos dentro da vida política e, portanto, não devemos essa lealdade política, como muitas vezes acontece quando se ocupam cargos partidários. Então, vamos lá falar sobre o Benfica e sobre as dívidas do clube e o empréstimo do novo banco. E eu agora atirava mais uma acha para a fogueira, que era a comissão de honra de o presidente do meu clube. Curiosamente, estamos a falar também do meu partido, portanto, aqui estou perfeitamente à vontade. Falo do meu clube e falo do meu partido e, portanto, estou à vontade para falar. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa e vamos começar porque estas coisas todas e a incapacidade que a doutora Dina tem em compreender esta situação, e que também eu subscrevo essa mesma incapacidade, e que as pessoas que tenham, digamos, um pau no testa ficam intrigadas com estas coisas, e que se calhar não engolem qualquer tipo de desculpa, ficamos sempre pé atrás. Quanto ao empréstimo, eu quero dizer-lhe uma coisa. Eu acho que, e eu tenho falado em quase todas as lives sobre o novo banco, eu acho que se eu tiver uma empresa e se abrir falência, o Estado não vem recorrer e não vem a correr ajudar-me e a pôr o meu negócio em movimento. A Europa do Norte, a Islândia, que foi o primeiro país a cair na altura quando houve este problema da crise económica europeia, porque isto começou na banca e houve vários bancos franceses que começaram a entrar em ruptura financeira e a própria Islândia fez um referendo nacional se a Islândia devia ou não ajudar essa banca que está em apuros. E o próprio povo disse que não tinha nada que ajudar, uma vez que não foram os culpados desta situação. Como tal, cada um desenrasca, se tiverem que abrir falência, abrem. Nós não temos nada a ver com isso. A verdade é que eles não financiaram e os próprios bancos tiveram que se desenrascar. Aqui não se passou isso na tentativa de não contagiar o mercado financeiro. Eu, sinceramente, assim, a grosso modo, não estou a ver muito bem o que é que isso faria, porque eu não vi que houvesse um grande contágio, por exemplo, na Islândia. Estou a buscar a Islândia como exemplo. Não houve contágio do mercado financeiro pelo facto do BES não ter financiado a banca. E, curiosamente, estávamos a falar de bancos
cujos capitais eram franceses. E aquilo criou ali um grande sururu entre Estados e tal, mas o povo é soberano e não é para ajudar, não se ajuda. Portanto, ponto 1, nunca percebi. E porque é que eu tenho que continuar a injetar? Quando venho a saber agora, esta semana, venho a saber que o banco está, como diria um ex-primeiro-ministro, está tanga. No entanto, não está tanga para dar 2 milhões de euros de prémios à administração por estar a ter um banco que está em derrapagem há anos, não é? Que está neste caos em termos de administração e de gestão. Portanto, nós temos um banco falido que dá aos seus administradores 2 milhões de euros de prémio. Portanto, permeia-se a incompetência. E estas coisas, eu não consigo engolir isto, porque a minha formação de trás sempre foi: permeia-se quem merece, permeia-se quem é competente, permeia-se quem dá mais do que o litro necessário das 8 horas. Esses indivíduos é que se permeiam. Agora, a incompetência não se pode premiar. Bem, nós aqui temos uma de duas coisas. Eu há uns tempos atrás, disse ironicamente no meu Facebook que ao político, quer dizer, o Pinta Costa dizia que são pouco inteligentes e egocêntricos, qualquer coisa assim. Eu diria que eles não são mesmo muito inteligentes e por isso é que estão lá, porque se algum indivíduo for com um bocadinho mais de competência, esse mesmo alguém é-lhes feito a folha e atiram-nos dali para fora. Se calhar já aconteceu assim, já aconteceu a mim e por aí fora, e muitos, e nós não somos nada em relação a isso, porque eu ainda sou daquele tempo em que o indivíduo, para ser político, tinha que demonstrar primeiro competências. E então entrava na política já com uma carreira feita, e então é a hora para tu agora ajudares o Estado com os teus conhecimentos, com o teu currículo, com o teu saber, ajudares o país e o partido a ser cada vez melhor. Presentemente não, os indivíduos têm carreiras políticas, nunca fizeram nada na vida a não ser política e nunca demonstraram competência em lado nenhum. Portanto, dito isto, ao menos que se copie, que se saiba cabular os exemplos dos países. E nós temos um exemplo, na altura daquela crise financeira, o Obama injetou dinheiro nas seguradoras, nos bancos e por aí fora, e os administradores, curiosamente também, já cá há dinheiro, então nós vamos pegar em alguns milhões para prémios. E o que é que o Obama fez? De 90% dos prémios voltaram outra vez a entrar nos cofres do Estado. O imposto sobre prémios de banqueiros e de CEOs das seguradoras e das grandes empresas onde ele injetou dinheiro, foi tributado sobre esse prémio 90% de imposto. Porquê? Porque ele próprio disse que o faria, porque não concordava que se estivesse a passar por um momento desses em que as empresas estavam aflitas e os administradores enchiam-se de dinheiro e ele não concordava com isso e criou um imposto para tributar sobre prémios de 90%. E quando eu venho a saber que o novo banco deu 2 milhões de euros de prémios aos administradores, caiu-me tudo, como deve imaginar. Portanto, dito isto, claro, concordo, até porque há uma regra do BCE a proibir esta escandaleira que tem sido os empréstimos a clubes, não só ao Benfica, mas a outros, onde lhes são perdoadas as dívidas, mas a verdade é que são perdoadas aos devedores, mas o povo vai ter que as pagar. Porque estas coisas, eu agora, como disse bem,
riscou-se em 2018 cerca de 300 milhões de euros. Não, 225 milhões. Pronto, 225 milhões. 225 milhões a Luís Filipe Vieira, portanto, não é ao Benfica, à pessoa. Eu acho isto inacreditável. Ao grupo Promovalor, que pertence a Luís Filipe Vieira, não é? Portanto, todos nós sabemos. Exatamente. Ele como pessoa, é uma empresa dele, não faz parte do grupo de empresas do Benfica. E esta questão que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que se apaga uma dívida, isto é escandaloso, isto devia haver vergonha dos administradores e de quem faz uma coisa destas e quem assina por baixo uma coisa destas. Porque nós sabemos esta, mas o novo banco não está assim por obra do Espírito Santo. Quer dizer, por acaso até está do Espírito Santo. Mas não é por acaso que isto acontece. Acontece porque há muitas coisas. E ainda há pouco tempo se ouviu dizer que houve imóveis do banco que foram vendidos a um indivíduo a metade do preço. Mas o indivíduo comprou isto a metade do preço sem dinheiro nenhum. Porque o próprio banco emprestou-lhe dinheiro para ele pagar todos aqueles imóveis a metade do preço. Portanto, ele comprou sem dinheiro nenhum, a metade do preço. E o que é mais incrível é que numa comissão de inquérito, o administrador do novo banco diz que não é metade do banco, não é metade do preço, perdão, é que a questão é que aquilo estava sobrevalorizado. Portanto, eles agora venderam a um preço de mercado. Pronto, há malta que vai para as comissões de inquérito demenciados. Este diz que as casas estavam sobrevalorizadas e que agora foram... Está a ver? Quer dizer, é este jogo de cintura e chamar dos outros mentecaptos que às vezes eu fico piurso. Percebe? Seja ele ou outro partido qualquer, seja ele o meu clube ou outro clube qualquer, porque nós devemos ter alguma ética quando estamos à frente da gestão da coisa pública. Porque uma coisa é eu gerir o meu dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Agora, quando eu estou a gerir a coisa pública, isto é complicado. E mais a mais, o novo banco está presentemente sobre a contenção de apoio do Estado. Portanto, quando o Estado está a injetar dinheiro para ser investido e para esse dinheiro ter retorno no sentido do novo banco sair daquela aflição. Não é para gerir mal o dinheiro desse fundo de contenção. Não é para dar 2 milhões de euros aos administradores e mais 28 milhões de euros ao Benfica. Porque eu aí até podia dizer, como Vieira, e acredito que seja verdade, porque existe a bolsa que gera estas coisas, que ele diz que o Benfica tem pago todos os seus compromissos financeiros, que é o único clube que o faz. Não sei se é verdade. A verdade é que também ninguém vem dizer que... Portanto, tenho que partir do princípio que seja verdade. Mas tendo o BCE dito que acabaram os empréstimos aos clubes, acho que aqui há uma prevaricação e não me parece correto. Depois, queria-lhe também falar sobre aquilo que eu comecei, que é a dita Comissão de Honra. Doutora Dina e os nossos ouvintes, à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. Porque esta coisa de dizermos que somos os maiores e depois não somos nada e na primeira curva estamos a escorregar, mal vistos, e é preciso ter vergonha na cara quando estamos à frente de um país. Porque isto é uma questão de vergonha, sabe?
e desculpem-me se eu estiver a ferir algumas suscetibilidades políticas, mas como eu disse, estou a falar de um partido que também é meu, onde eu também já fui militante, inclusive, e já tive lugares de responsabilidade. Eu quero recordar que houve uma frase do nosso primeiro-ministro, há uns anos atrás, acerca de um ministro chamado ele João Soares, que quase que o obrigou a demitir-se, e houve uma frase que me ficou na retina, que eu concordo com essa frase, que é um ministro até na mesa de um café continua a ser ministro. Portanto, nós, se estamos a ocupar um cargo público de alta responsabilidade, nós estamos no cargo e fora dele. Porque uma coisa é eu ser um presidente de junta, e que me perdoem os presidentes de junta, e há uns que são muito bons de se lhe tirar o chapéu. Portanto, uma coisa é eu ser presidente de junta, outra coisa é eu ser primeiro-ministro, ou até presidente de Câmara. Portanto, estamos a falar de cargos de grande responsabilidade, em que o indivíduo que estiver a assumir um cargo desse, ele está dentro do cargo e fora do cargo, tem que ter sempre um comportamento de eleição. O povo tem que olhar para aquela pessoa e ver como algo de exemplo a seguir. Exato. E parece-me que o apoio do primeiro-ministro ao Luís Filipe Vieira viola o código de conduta que o próprio primeiro-ministro legislou, não é ele que legisla, é a Assembleia da República, mas que ele próprio promoveu e propôs à Assembleia, creio que em 2018. E acho que viola para aí quatro alíneas nas 10 primeiras. Quer dizer, então eu quero aprovar um código de conduta e sou eu primeiro a prevaricar. Não me parece correto. Não me parece correto. Porque, como dizia o primeiro-ministro acerca de João Soares, um ministro, até na mesa de café, é ministro. E, portanto, ele fora ou dentro é primeiro-ministro. E devia-se demitir destas coisas. Mais a mais, quando estamos a falar de um indivíduo, como a doutora Dina disse, para além dele ser presidente do meu Benfica e de ter feito um trabalho muito bom no Benfica, eu nem sequer ponho em causa o presidente do Benfica. Eu estou a pôr em causa a pessoa, não o presidente. Porque o presidente, para mim, eu não tenho nada a apontar. Poderei apontar algumas falhas, mas todos temos falhas. Mas estou a apontar agora um indivíduo que deve à banca 700 milhões de euros, que teve um problema agora, quer dizer, que ele problema não teve, foi-lhe perdoado 225 milhões de euros, que é uma chatice, não é? E que acontece uma coisa destas, e que a seguir eu, como primeiro-ministro, sabendo que há um fundo de resolução do Estado à banca, eu vou estar a dar apoio a esta pessoa. Portanto, eu, como primeiro-ministro, demitia-me destas coisas. Podia ir lá a um jantar, mas não me metia, entrava mudo e saía calado, e as pessoas sabiam que eu estava lá como apoio à pessoa, mas entrava mudo e saía calado, nem sequer aos jornalistas entrava mudo e saía calado, não dizia nada. As pessoas viam lá, sabiam que ele estava a apoiar, e é isso que, como ele entra mudo e sai calado, não entra como primeiro-ministro, entra como pessoa. E pronto, não tem mais nada para dizer. Agora, isto não me parece correto. Não me parece correto. Portanto, temos aqui muita coisa para fazer. E aquilo que mais me chateia é que depois falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a justiça, falta dinheiro para a polícia. Para o ensino. Diga? Para o ensino. Pois, eu já tinha dito. Portanto, foram as coisas todas, porque entretanto está-se a desviar dinheiro para situações, para empresas que já deram tudo o que tinha a dar.
Mas eu posso estar a falar disto, como posso estar a falar de uma TAP, que também tem sido um buraco sem fundo. Eu estou no país há 42 anos e nunca vi a TAP a dar lucro. E estou sempre a ver a ser injetado dinheiro para dentro da TAP. E aquilo é um buraco sem fundo completamente. Portanto, e vejo continuamente os a ganharem milhões de euros de prémio. Nunca percebi muito bem. Aliás, eu até queria ver se metia uma cunha para ser gestor de uma empresa dessas, com a vantagem que não iria fazer má gestão. Mas para ver se eu ganhava uns milhões também, porque acho estranho estas coisas, acho muito estranho. Doutor, já agora, eu fico-me só por secretária, está bem? Se for para gestora, eu fico só com o emprego de secretária, não se preocupe, eu ganho muito menos, portanto não se preocupe mais com isso, está bem? Ok, está combinado. Dizer-lhe também, só para terminar, que o nosso amigo Nuno Leitão diz-nos que só teve pena dos 44 milhões que o Benfica ontem perdeu ao perder um jogo contra o PAOK. E o PAOK tem 50 milhões de euros de orçamento, portanto o plantel custa 50 milhões de euros, enquanto que o plantel do Benfica, creio que anda nos 380 milhões de euros. E mesmo assim perdemos com o golo de um jogador que o Benfica vendeu ao PAOK agora nesta janela de transferências. Portanto, olha, também eu, Nuno, também lamento isso, mas é a vida, como diz o próprio Zivkovic. Então passemos para a outra pergunta. É verdade. Doutor, vamos então seguir. Vamos falar desta semana. Perdemos o doutor, pelos vistos. Esperemos que o doutor Artur volte. Esperemos que ninguém tenha cortado o pio. Vamos só aguardar uns breves segundos para ele poder voltar a fazer a ligação. Bom, enquanto o doutor Artur não volta, eu espero que estejam a gostar. Doutor Artur parece que já está a voltar. Algo aqui, qualquer coisa que eu não percebi. Eu já ia continuar sozinha, né? Mas acho que lhe cortaram o fio. Eu não sei, mas alguém me mandou aqui a fazer isto. Tal e qual. Ouça, pronto. Mas pronto, voltou. São e salvo. Vamos então falar de uma semana extremamente sensível a vários níveis. Uma boa fatia dos portugueses voltou esta semana ao trabalho. Esta semana também as escolas abriram e esta semana entramos em estado de contingência. Tendo em conta que os números de novas infecções têm estado a subir em toda a Europa e têm vindo a subir abruptamente em alguns países, nomeadamente em Espanha, em França e até em Inglaterra, no nosso país, dada a densidade populacional, os números também não são simpáticos. E eu queria lhe perguntar que temos tido um aumento significativo de casos ou de infecções, que se acha que as medidas de prevenção que neste momento estão, portanto, que foram tomadas, estão muito aquém do necessário para evitar quer o controle da pandemia, quer para evitar novos contágios, é que nós ainda nem sequer chegámos ao inverno, estamos a meio do mês de setembro. Portanto, quando chegarmos ao mês de novembro, ao mês de dezembro, onde temos o pico das gripes,
aí a situação irá ser catastrófica, não é? Portanto, estamos neste momento, por exemplo, a ver que Espanha está numa situação de ruptura hospitalar, porque tem números diários de infecções com internamentos que está a levar os hospitais à ruptura. Portanto, tem falta de pessoal médico, tem falta de pessoal técnico, tem falta de enfermeiros, tem falta de material e, portanto, eu pergunto se não há aqui uma certa... Não é um desleixo, costumo eu dizer que é uma certa extravagância, se calhar a extravagância não é só do povo, mas também é do Estado, porque eu ainda ontem estive numa reunião da escola e não me quero pronunciar muito sobre a escola em questão, porque não me foi mostrado muito, ou me foi mostrado basicamente nada sobre o que vai ser o ano letivo, ou sobre o que vai ser em termos de prevenção, e portanto eu pergunto, será que nós não estamos aqui a ter algum descuido? Será que esse descuido nas pessoas, nós já vimos que há, e se antigamente culpávamos os idosos, que os idosos é que eram os culpados da contaminação, hoje temos a prova que se calhar não é assim, se calhar não é mesmo assim, porque temos a prova que é abaixo da faixa etária dos 45 anos, abaixo dos 45 anos, que as infecções têm dado. Também sabemos que são infecções que ocorrem a nível familiar e social. E, portanto, eu pergunto, será que, para além do descuido das pessoas, não há aqui também algum facilitismo em termos da prevenção que devíamos fazer? Sem dúvida. Aliás, até porque, se formos ver os números, houve um disparo na faixa etária entre os 20 e os 48 anos, 50 anos, por aí. Portanto, nesta faixa etária disparou. E, curiosamente, nos mais idosos diminuiu. O que significa que será muito mais fácil se esta gente jovem tiver um bocadinho mais de responsabilidade. Porque aquilo, e eu já falei off the record consigo, que aquilo que mais me intriga é que eu, quando vou a conduzir para o meu trabalho, passo por alguns cafés que têm mesas cá fora, esplanadas, e que os clientes estão cá fora. E eu vejo aquelas esplanadas todas como que não houvesse Covid, como não houvesse pandemia. As pessoas, 5, 6 pessoas numa mesa de 4, que se calhar só deviam estar uma ou duas, mas estão ali 5 ou 6 pessoas, sem máscara, todos quase encostados uns aos outros, ninguém faz afastamento social, ninguém faz nada, ninguém cumpre regras. O que eu acho, respondendo à sua questão, é que eu acho que parece que há algum medo da parte de quem nos governa de termos uma postura mais musculada do Estado. Ou seja, pôr os agentes da autoridade a passear mais e a chatear mais quem prevarica. É simples. E depois aquilo que mais me intriga é que depois pode-nos dizer assim, pois, mas se calhar os agentes da autoridade não são assim tão suficientes para... E se pomos essa malta a passear aí os cafés e as esplanadas e os centros comerciais e pôr essa gente toda na ordem, porque isto se calhar são os meses que eles são obrigados e as pessoas depois, a partir do momento nós somos animais de hábitos, a partir do momento em que criamos esse hábito e levamos uma penalização de 200 ou 300 euros de multa porque andamos a prevaricar, se calhar depois já não fazemos isso porque sabemos que vamos levar na cabeça. Isto foi como na altura, nós que temos 20 e poucos anos de idade, estou a brincar, lembramos ainda de quando começou a ser obrigatório o uso de cinto. Porque eu ainda sou do tempo que não era preciso usar cinto. E o Estado arrecadou vários milhões de euros em multas, porque as pessoas não estavam
habituadas, arrancavam e depois lá estava a polícia a mandar parar, está sem cinto, e pá, esqueci-me, pois, mas já existe, você não pode esquecer. Aqui tem que ser um bocado igual. Mas dizia eu, pronto, mas se fomos esta gente a fiscalizar isto, depois falta nos assaltos e dentro dos próprios edifícios, como trabalho de secretaria. Sim, mas agora pergunto eu, mas para que é que são as Forças Armadas? Para que é que elas servem? Para estarem acantonadas? É que eu ainda não percebi, muito sinceramente. O país, às vezes, passa por situações difíceis e o chefe do Estado-Maior, e bem, desculpem lá, agora estou a ir contra o Presidente Marcelo. O chefe do Estado-Maior não é capaz de dizer às Forças Armadas: olha, está a haver ali um incêndio de grandes proporções, vamos pegar na maquinaria, nessa gente toda, vamos ajudar. O Estado precisa. E estas Forças Armadas estão ali acantonadas, sem fazer nada, a fazer gastos ao erário público, e pá, então, quando são precisos, eles estão lá quando são precisos para entrar em ação, para defender o próprio Estado. E nós estamos atualmente a ser atacados através da pandemia e através dos incêndios. Mas eu ainda me lembro de ver um incêndio de grandes proporções há 30 anos atrás, 32 anos atrás, aqui na minha zona. Na altura o Presidente da República era o General Ramalhianes. E quando eu digo um incêndio de grandes proporções ao pé destes modernos, aquilo era uma fogueirinha de Natal, não é? Mas a verdade é que ele começou, não foi por aí abaixo até Coimbra. O que eu quero dizer com isso é que o General Ramalhianes pôs as tropas a ajudar os bombeiros a apagar incêndios e com máquinas de caterpillars a abrir, a alargar caminhos para que os bombeiros conseguissem ir mais longe com os carros de bombeiros e a ajudar os bombeiros a apagar o incêndio. Atualmente não se vê nada disto. Parece que é importante que arda. Há 3 anos atrás, antigamente um incêndio que estava a começar, ia o povo, os próprios bombeiros ao local para apagar o incêndio, enquanto ele não chegasse a ter proporções maiores. Agora não, agora a gente espera-o aqui, ficam num caminho, a gente espera-o aqui. E entretanto aquilo apanha proporções grandes e depois o pessoal tem que fugir porque aquilo já está completamente descontrolado. Portanto, é estas coisas que às vezes me preocupam, que eu acho que o Estado neste aspecto devia ter uma ação mais musculada. Porque de facto agora estamos a sofrer isto, porque se vê que as pessoas estão-se pouco a marimbar. Eu posso dar um exemplo, eu fui às compras ao Pingo Doce aqui no Carregal. E o Pingo Doce tem os carros desinfetados dentro do Pingo Doce e depois você pega no carro, que agora nem precisa pôr moeda, portanto agora pega no carro, faz compras, vem e põe o carro cá fora. E depois eles pegam nos carros, chamemos-lhe, conspurcados e desinfetam e põem outra vez para as pessoas usarem. Uma senhora estava a querer colocar o carro juntamente com os que estavam limpos. Uma senhora estava-lhe a dizer: olha, mas a continuar, eu tive que lhe altear um bocadinho a voz: olha, não me leva mal, respeito toda a gente, quer dizer, você tem aqui estes carros que estão limpos, porque é que você tem um carro conspurcado? Porque é que não coloca lá fora? Você tem lá fora, se quer, ela pôs-lhe a moeda, está bem, mas você tem lá carros fora, mete lá o pinchabento, tira a moeda, mas este carro tem que ficar junto com esse, ou pode estar a contagiar, a contaminar estes carros. E a mulher lá foi, portanto, está a ver, acontece isto. Para além disso, parece-me interessante que haja um maior monitoramento, acho que é assim que se diz, nos aeroportos, não é? Que não está a haver. Está a ver? Mas já lá atrás não havia. E nós conseguimos ver isso quando houve a abertura dos corredores, do corredor britânico e a confusão e o sururu que se gerou no aeroporto de Faro. Onde é que houve ali o distanciamento social? Zero.
Medição de temperatura. Medição de temperatura. Não há. Há um estudo científico que diz que a medição da temperatura não é uma regra que consiga controlar 100%, mas há um estudo científico que diz que consegue controlar 50% dos casos. O que é bom. O que é muito bom. Portanto, se nós com medição de temperatura conseguimos controlar 50%, estes 50% já não vão contagiar. E depois, eu acho que deve haver um alargamento dos testes Covid. Presentemente, os testes Covid estão-se a fazer a quem tem sintomas. Inclusive nos profissionais de saúde. E parece-me isto um bocado algo que não me parece bem. Porque há aí muita gente assintomática a contagiar e a fazer cadeias de contágio. E se nós fizermos a varrer, vamos colocar em quarentena os sintomáticos e os assintomáticos. E aí há uma redução grande do contágio. Mas para isso é preciso dinheiro. E o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque gastam, esbanjam assim, não é? Porque isto depois tem que dar para esta gente toda, para este povo todo. Portanto, espero que esta pandemia traga alguma lucidez ao povo para saber o que é que ele de escolher quando tem que votar num agente político, mas seja ele desde um simples presidente junto a um presidente da República, e não podemos votar só porque é do nosso partido. Temos de saber se o indivíduo tem ou não competências curriculares, éticas, deontológicas para ocupar um cargo. Porque senão depois é aquilo que nós vemos aí nas autarquias, é o que vemos aí nesses lares que alguns autarcas, como vimos no caso de Reguengos, é o Novo Banco, na altura a velha TMN, que agora é Mel, que teve lá o João de Albava, acho que é assim que ele se chamava, que quando foi na comissão de inquérito deu-lhe uma demência e não se lembrava de nada. No entanto, o Presidente da República à época, o Sr. Professor Cavaco Silva, tinha-lhe dado meses antes uma grande cruz qualquer, como um gestor de top, e o indivíduo pura e simplesmente desgraçou uma empresa daquelas, e depois veio-se a saber que também houve umas luvas por ali, por acolá, aí nas Ilhas Caimão, ou numa outra ilha qualquer. Portanto, estas coisas é que não podem acontecer, quer dizer, não é? Porque depois o órgão fiscalizador também não fiscaliza nada, está a subir para o lado, porque alguém também tem que receber, não é? Quer dizer, eu também tenho filhos, e estas coisas, uma mão lava a outra, eu olho para o lado e você rouba à vontade, porque eu agora estou distraído. Não pode acontecer, não é? Porque agora numa altura destas, é preciso dinheiro e esse dinheiro não existe. Doutor, eu ia dizer... É verdade, tudo o que disse. Subscrevo. Não é nada isto desta maneira. Mas eu não vejo isto de outra maneira. Quer dizer, não consigo ver isto de outra maneira. Porque o indivíduo que ocupa um lugar de liderança, eu já ocupei vários lugares de liderança e de alta liderança quando estive na farmacêutica. E acredito que eu até nos copos era diretor. Eu ia para os copos com a minha equipa nacional. E nos copos eu também era diretor. Os outros podiam meter-se nos copos à vontade, mas eu era o líder ali e tinha que dar conta daquela gente toda. E a minha equipa não podia depois fazer uma asneirada qualquer, depois era a empresa que ficava, era eu como diretor que ficava. Não, por isso é que eu digo, estes indivíduos que têm um cargo de alta liderança, eles são durante o exercício, mas fora do horário de trabalho, eles têm que continuar a ser líderes. Porque as pessoas veem aquela pessoa como um líder. E um líder tem que ser líder fora do serviço também. Tem que ser um exemplo assim. Eu vejo isto desta maneira, não consigo ver isto de outra maneira.
doutor, eu ia só dizer uma coisa que há um bocado o doutor falou nos testes e realmente existem instituições de saúde particulares que estão, por exemplo, os seus funcionários ou os seus docentes de saúde, portanto, vão de férias e quando regressam de férias são obrigados a fazer um teste de Covid para saber se realmente estão a testar negativo ou positivo. Eu acho que há aqui, nos lares, por exemplo, eu tenho essa percepção. E sei, tenho feito algum estudo e tenho feito algum levantamento, é que realmente nós temos lares que têm funcionárias que vão de férias 15 dias, que vão de férias 3 semanas, regressam e, entretanto, dá-se o caso de que há um infectado. Há um idoso infectado, porque ele apresenta sintomas, a funcionária não apresenta sintomas. Eu acho que era uma regra fundamental o Estado instituir, e até porque a maior parte destes lares são IPSS e recebem subsídios do Estado, ou até o próprio Estado tem que financiar, que instituísse que é obrigatório o funcionário que vai de férias, quando regressa com o teste na mão. Com certeza. É assim, nós devia haver a participação desses testes, porque um teste desses custa, creio que, 150 euros. Sim, ora, exatamente. A um comum mortal que ganha 600 e poucos euros, estamos a falar que 25% do seu salário vai para um teste. É incomportável, como devem imaginar. Exato. Estes testes deviam fazer parte da participação do Estado. Exato. Eu não estou a dizer que seja o próprio a comportar. Aliás, estamos numa situação anómala de pandemia e temos que, realmente, o Estado tem que ter alguma noção que tudo mudou. As coisas não vão voltar a ser normais, nem nunca mais vão voltar a ser normais, enquanto não existir uma resolução para esta situação. Porque alguém que volta de férias e que está infectado e é assintomático e entra dentro de um lar, obviamente que as pessoas que lá estão a residir, que são idosos, que têm o seu estado imunitário, como nós sabemos, pela própria idade e pelas suas patologias em baixo, obviamente que mais dia menos dia vai surgir um caso. E desse vão surgir 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho que realmente esta seria uma das formas de controlar os surtos nos lares, porque nós temos vindo a ver que nos últimos dias, quer em lares legais, quer em lares ilegais, têm existido muitos surtos. E vamos lá ver uma coisa, eu não estou a discriminar ninguém, nem funcionários, nem seja que tipo de funcionário for, seja auxiliar, seja médico, enfermeiro, seja o que for. O que é facto é que tem que ser transversal. Exatamente. O que é facto é que as infecções nos lares voltaram a ocorrer precisamente no regresso de férias dessas pessoas. E, portanto, é assim, não são os idosos que vêm cá fora e que apanham o vírus. Existe ocasionalmente pessoas que saem para consultas para fazerem hemodiálise e que, vá-se lá saber, apanham o vírus, infelizmente. Agora, acho que aí era uma forma de apertar o cerco. Para mim, outra forma de apertar o cerco, e que me desculpem todos aqueles que acham que fazem negócio, ou que fazem negócio depois das 20, ou que fazem, ou que isto faria mal ao estado do país, é assim, a partir das 20 horas, nós devíamos todos ser obrigados a recolher, com exceção de todas as pessoas que àquela hora estão a trabalhar. O recolher obrigatório, exceto as pessoas que estão em trabalho. Obrigatório. Era o recolher obrigatório. Porque, nomeadamente, os ajuntamentos dão-se da parte da noite, da parte ao final do dia. Pós-jantar. Né? Pronto. E isso acaba por criar aqui algumas situações depois delicadas. Outra situação é as escolas. As escolas realmente, segundo diz o diretor ou o presidente do sindicato dos professores, é que as escolas
portanto, a maior parte das escolas, ele diz mesmo e pede ao governo que venha para o país, que venha para a rua e que venha ver as condições das escolas. Porque Não não há têm cadeiras, não têm mesas para. Eu ouvi isso. Exatamente. Nem tem funcionários para, com exceção de uma escola ou outra, ou desta ou daquela. E é muito bonito ir para a televisão, no dia em que reabre as aulas, levar o Sr. Ministro da Educação e mostrar lá o desinfetante a esguichar e as máscaras e mais o raio que... Oh, ok, fico por aqui. Agora já ia dizer algo que não devia. É muito bonito mostrar tudo isso. O que é verdade é que a realidade daquela escola não é a realidade das escolas na generalidade do nosso país. Assim como os meninos dentro da escola têm um determinado comportamento, mas fora da escola têm outro. Ainda hoje foi noticiado, por exemplo, que na escola Rainha Amélia, em Lisboa, os alunos comportavam-se exemplarmente em termos de distanciamento e comportamento dentro da escola secundária, mas cá fora do muro da escola, portanto, mesmo ao portão, havia ajuntamentos. Aliás, isso foi, não foi de boca que o jornalista disse, foi dado por imagens. Havia ajuntamentos, havia pessoas sem máscara, havia, portanto, havia mais de 20 ou 30 alunos juntos, sem máscara, e assim, o que é que faz? Agora eu pergunto também, e sou de acordo com aquilo que o doutor disse, acredito que a polícia, as próprias entidades de segurança não possam estar em todo lado. Então e o exército está onde? Pois é que eles podiam fazer isso, quer dizer, podiam tranquilamente fazer isso. E mais, porque acho que as últimas notícias em termos científicos só dá depois do 9º ano de escolaridade. Pessoal, até ao 9º ano de escolaridade não há riscos de Covid. A partir do 9º ano de escolaridade, cientificamente, o Covid acho que gosta do pessoal depois do 9º ano. Antes do 9º ano não há Covid, portanto não há necessidade de usar máscara, não há nada. No entanto, se a criança vier contagiada do seu lado, vai contagiar aquela malta toda e não é... Acho que é do 9º ou do 5º, ali eu não consigo. Sei que há aí uma regra qualquer que a partir de determinada idade não se pode-se... Usa-se a máscara e antes dessa idade não é obrigatório. Não percebi muito bem porquê. Até aos 10 anos não é obrigatório. Se uma criança vai contagiada para a escola, porque o pai está contagiado, como é que é? Vai contagiar aquela gente toda. Exatamente. E então? Qual é a ideia? Isto deve ser algum iluminado da Direção-Geral de Saúde que deve pensar isso. Portanto, até ao 5º ano, o Covid, a criança está, só porque está até à antiga 4ª classe, 4º ano, está imune. E depois, quando passa para o 5º ano, deixa de estar imune. Desculpem lá, mas estamos a brincar com isto. Quer dizer, eu sinceramente não percebo. Eu, por acaso, eu ontem vi uma criança com 4 ou 5 anos. Não, minto, 3, 4 anos. E a mãe trazia a criança com uma máscara. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas a criança é normal. Aliás, é ali que nós temos que criar hábitos naquela idade. Porque já vimos que nos 20 anos ninguém cria hábitos. O pessoal anda aí tudo tranquilo. Aliás, a idade mais fácil é mesmo os mais pequenos. Quanto mais velhos, piores. Mais ranhosos e teimosos. Olha, já vamos no 1h13. É verdade, é verdade. De emissão. Queria, antes de me despedir, dizer ao meu conterrâneo Nuno Leitão, que nos diz que 150 euros sim, mais o combustível, porque nem todos os concelhos têm esse teste, dizer ao Nuno que na clínica onde eu dou consultas, na clínica do Dr. Carlos Artur, aquele laboratório que vai lá fazer a colheita faz testes Covid. Portanto, um abraço ao Nuno e obrigado, bastante grato pelos
comentários e pela dinâmica que o Nuno também traz aqui ao nosso live. E ele concorda com o recolher obrigatório sugerido pela doutora Dina. A nossa Maria Helena dos Santos dá-lhe um beijinho, porque ela também já mandou um beijinho. Obrigada, Helena. É um beijinho muito grande. É uma amiga de infância que está sempre aqui no meu coração. E ao Carlos Borges, que é um amigo e conterrâneo, faz parte da freguesia onde os meus pais são nascidos, uma vez que eu estou cá em Portugal desde os meus 10 anos. Ao Carlos Borges, grande Artur, orgulho de um cargalense. Um grande abraço e obrigado também pela tua participação, Carlos. Um beijinho grande para si, doutora Dina. A minha gratidão por mais um live e mais a sua sapiência a trazer estes casos quentes do nosso dia-a-dia para aqui e a sua sempre muito válida opinião e sugestões que dá. Um grande obrigado a todos que nos ouvem e a todas as vossas partilhas, e obrigado pelas partilhas que irão fazer deste live e dos outros lives também. Nunca me esquecerei de todo o bem que nos fazem. Muito obrigado a todos. Um votos de uma excelente semana e não se esqueçam de se proteger e de se protegerem até cá acima, aqui assim, não é como eu apareci assim de propósito, porque de facto fica mal e de facto não estão a proteger nem a vocês nem aos outros. Muito obrigado a todos. Bom, e vamos fechar o direto. Doutor Artur, desejo-lhe um resto de uma boa tarde, um bom jantar. Muito obrigada por este pedacinho, por esta pausa e que tenha uma excelente semana. Aos nossos ouvintes, nunca seria demais deixar um conselho. Protejam-se, cuidem-se, aconselhem os vossos filhos que entramos na época escolar, ensinem-lhes, se for preciso, como é que se devem proteger. Não é necessário ser-se letrado para o fazer. Mesmo que não saibamos alguns pormenores, podemos ir a alguns sites, quer à Direção-Geral de Saúde, quer a outros sites que estão disponíveis na internet, e poderemos recolher os conselhos que poderemos dar aos nossos jovens, agora que estamos em início de época letiva. Deixo-vos o desejo de muita saúde para vós, para os vossos filhos que agora entram numa nova fase, num novo campeonato, e uma excelente semana. Um grande beijinho, um grande abraço e muita gratidão.